Convido o doutor André Maimone para que fale em nome dos recorridos Antônio Carlos de Andrade e outro, também por até 10 minutos. Boa noite, senhor presidente, senhora ministra Carmen Lúcia, senhores ministros, senhor procurador-geral da República. Meu nome é André Maimone, eu represento aqui o Partido Socialismo e Liberdade e o candidato Antônio Carlos. Os recorridos entendem que a Lei Complementar 135, na verdade, representa traduz o poder e dever do Estado da melhoria da democracia. E o Tribunal Superior Eleitoral tem, de modo firme, a exemplo dos últimos casos, tido esse entendimento. E o PSOL louva esse entendimento. Relativamente ao recurso, nós entendemos que o recorrente faz incontroverso alguns fatos objetivos no seu recurso. O primeiro deles é de que ele renunciou ao mandato de senador, depois de que contra ele foi apresentada uma representação de um partido político com representação no Congresso Nacional, que são os critérios objetivos da Constituição Federal para o recebimento desse tipo de representação, a teor do artigo 55 da Constituição. Então ele não questiona a existência da renúncia, a existência da representação e de que a renúncia foi depois da representação. Isso é incontroverso nos autos. Inclusive é uma ata do Senado, de uma reunião do Senado Federal, em que o então senador Joaquim Ruris participou de uma parte dessa reunião, depois ele saiu e apresentou a carta de renúncia dele. Então, e mais, essa representação do PSOL, ela foi recebida pelo Senado Federal, só que não houve tempo em virtude da renúncia. Eles receberam e enviaram para o Conselho de Ética, porque pela sistemática anterior do regimento interno do Senado, não havia necessidade de um critério muito extenso de admissibilidade. O partido apresentava a representação, a mesa verificava as formalidades e enviava para o Conselho de Ética. A representação está juntada no processo e dela se verifica todas as formalidades processuais e de mérito para o seu recebimento e para a sua procedência. Essa representação apresentada, ela, em verdade, era capaz, que é outro requisito legal, foi preenchido, era capaz de cassar o mandato do então senador. A promulgação da Lei Complementar 135, ela, longe de representar um abuso no processo legislativo, como foi alegado no recurso, ela, na verdade, representa, o que já foi dito aqui, um legítimo e constitucionalmente previsto clamor popular através da iniciativa popular. Não há nada de irregular, nem de ilícito, nem de inconstitucional nisso. É uma previsão constitucional, a participação da democracia semidireta, que o PSOL é uma das bandeiras do partido, a participação popular, mais de 2 milhões de brasileiros assinaram e quiseram essa lei. A Lei Complementar 135, ela é matéria de direito eleitoral, ela não é matéria de processo eleitoral, já foi resolvida aqui em alguns outros casos, e por força do parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição, ela tem índole constitucional também. O disposto no artigo 1º, inciso 1 da letra K da Lei Complementar 64, trata de inelegibilidade, portanto, não é matéria de processo eleitoral. Esse é o entendimento do tribunal em casos recentes e louvamos esse entendimento. Nesse sentido, ela não precisa guardar a lei complementar a observância do artigo 16 da Constituição Federal. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro anualidade de lei eleitoral. O que existe é o artigo 16 da Constituição Federal mandando que a lei que altere o processo eleitoral, são coisas diferentes, seja aplicada apenas nas eleições seguintes. Todos os julgados anotados pelo recorrente, eles não servem ao caso. As ações e julgados colacionados possuem entendimento judicial absolutamente diferente da tese da defesa. O entendimento dos tribunais pátrios, a maioria deles pelo menos, do TSE e do Supremo Tribunal Federal, é de que não há aplicabilidade, não há necessidade da observância do artigo 16 da Constituição. A referida ADIM 3685, que foi dita aqui, e no recurso, ela decidiu acerca da verticalização e não sobre elegibilidade. A questão das coligações resolvida através da impugnação da emenda constitucional 52 é matéria absolutamente diversa, porque realmente é matéria de processo eleitoral, que não é o caso aqui. Também foi dito
a respeito do recurso extraordinário 129.392, que também não serve ao caso, porque nesse recurso foi dito que a lei de inelegibilidade não precisava observar o artigo 16 da Constituição. Então, a jurisprudência citada no recurso não serve ao caso. A questão da presunção de inocência, ela também não serve ao caso, porque não se trata de matéria penal. A hipótese da linha K ela é diferente, inclusive, dos casos que têm sido tratados do TSE em alguns pequenos aspectos. Um deles é que a matéria aqui não é penal. Aqui não se trata da presunção de inocência prevista no artigo 5º da Constituição. É importante dizer, relativamente à DPF 144, que, diferente daquele caso que avaliava critérios que não eram assim tão objetivos, mas de uma subjetividade na interpretação da matéria eleitoral, aqui trata-se de critérios objetivos. A Lei Complementar 135 trata de critérios objetivos. Não é a mesma coisa, não é o mesmo caso da hipótese da DPF 144. Então, para o caso aqui, nós temos dois requisitos para a inexigibilidade do candidato recorrente. A oferta da representação fundada em dispositivo constitucional, a representação foi fundada no artigo 55, inciso 2, parágrafo 1º da Constituição Federal, e a renúncia do mandato depois de ofertada essa representação. Depois de ofertada 6 dias, como foi dito aqui, depois de 6 dias de ofertada a representação, ele renunciou. Os critérios objetivos que a lei complementar trata foram preenchidos. Independe da ciência ou não do senador à época, do teor da representação. A lei não fala disso, mas foi dito pelo Ministério Público, e eu também aqui no início já falei, o senador sabia da representação. Participou da reunião do Senado, tem uma ata nesse sentido juntada no processo, ele conhecia, portanto, que estava sendo acusado. Relativamente à retroatividade da lei, o pessoal entende que não está sendo mudada a regra do jogo, em cima da hora. Antes das convenções eleitorais, inclusive, as regras foram alteradas, né, prevendo essa hipótese de inelegibilidade. Então, havia ciência do partido quando escolheu o candidato que poderia sofrer essa reprimenda. Nós entendemos que seria mesmo uma afronta ao ordenamento jurídico a alegação de ofensa à segurança jurídica, porque, com a finalidade de garantir, no exercício de condutas de agentes políticos, como os senadores, que tragam em si torpeza e imoralidade, a certeza da impunidade. Não é possível coadunarmos com a impunidade. Se o senador Joaquim Roriz, à época, respondesse pelo processo e fosse condenado, ele teria uma pena muito parecida com a que agora ele está sofrendo, como dito pelo Ministério Público. Nós entendemos também que a Lei Complementar 135, ela não desnatura a renúncia, ela não altera a renúncia, não desconstitui a renúncia, ela não revoga a renúncia. Ela não mexe no ad jurídico renúncia. A Lei Complementar 135, na verdade, ela atribuiu efeitos à renúncia, implementando a democracia, sem descaracterizar ou alterar em nenhum aspecto o ato de renúncia do senador Joaquim Roriz. Ela continua sendo um ato unilateral, porém ela traz a ele a causa, a consequência da inelegibilidade. A renúncia, como ela foi feita, aproveitando uma brecha regimental do Senado Federal à época, ela, na verdade, é causa de inelegibilidade disposta na Lei Complementar 135, e a lei não diz que essa renúncia será invalidada, mas que a renúncia para fugir de um processo, na verdade, culmine na cassação e seja causa de inelegibilidade. Assim, longe de constituir pena, a Lei Complementar 135 confere eficácia ao parágrafo 9º do artigo 14 da Constituição. Então, é cristalina, na opinião do PSOL, a inelegibilidade do candidato recorrente. O recorrente renunciou ao mandato de senador para evitar uma possível cassação de seu mandato após o oferecimento da representação no Conselho de Ética. O recorrente renunciou em face da representação proposta para a verificação da quebra de decoro parlamentar. A representação do PSOL foi proposta em vista da infringência pelo representado do artigo 55, inciso 2, parágrafo 1º da Constituição. Em consequência, o candidato recorrente, Joaquim Roriz, é inelegível para as eleições que se realizarem durante o período remanescente do mandato para o qual foi eleito, a presente eleição e também a eleição de 2012.
ele é inelegível nos 8 anos subsequentes ao término da legislatura. Como a legislatura encerra-se em 2014, o recorrente é inelegível até o ano de 2022. Esses são os critérios objetivos da Lei Complementar 135. Então, o pessoal e o candidato Antônio Carlos pedem o desprovimento do recurso ordinário e que seja mantido o acórdão do Tribunal Regional Eleitoral do Distrito Federal, que indeferiu o registro da candidatura do candidato Joaquim Roriz. Muito obrigado, boa noite.